Se liga, Paraná, em mais essa super aula de História. Bom, nas aulas passadas, na aula 9 e 10, você vem acompanhando os acontecimentos que vão levar à explosão da Revolução na França em 1789. O que ficou bem claro para você foi como era dividida a sociedade francesa, e essa sociedade francesa dividida em classes por nascimento, em estados por nascimento, chamado de estamental, ela fazia parte de uma organização tradicional chamada Antigo Regime, qual era encabeçada pela monarquia absoluta. Nesta aula de hoje, a gente vai compreender o processo de radicalização da Revolução Francesa e as rupturas ocorridas em relação ao Antigo Regime. Então, quando nós falamos de Antigo Regime, como eu havia comentado nas aulas anteriores, é tudo aquilo qual foi superado para que evoluísse para o modelo qual nós vivemos hoje. Nós temos aqui uma imagem que se repete em relação à aula passada, dos deputados eleitos pelo povo para representar os interesses do povo. E esses deputados fazem parte de uma divisão democrática de poderes. Então, eles estão encabeçando aí, estão liderando aí os nossos interesses dentro do segundo poder, que é o poder legislativo. Mas se você começa a analisar essa informação, né, retirada da internet, se realmente os nossos representantes políticos, se realmente eles estão comprometidos com aquilo que foi o resultado da Revolução Francesa. Nós temos hoje vereadores, deputados estaduais, deputados federais e nós temos senadores. São pessoas que fazem parte do legislativo e que são eleitos através do voto, como eu havia falado, o voto direto. E esse voto direto, então, o nosso voto secreto, no caso do Brasil, com a urna eletrônica, nos permite colocar no poder para criar leis em benefício do povo, pessoas que nós consideramos pessoas qualificadas, tanto na questão técnica quanto na questão da honestidade. Mas veja bem aqui a notícia: salário, auxílio moradia ou apartamento de graça, verba para contratar até 25 funcionários, de R$ 30.788 a R$ 45.612 por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo e escritório, divulgação do mandato, entre outras despesas. Entenda essa divulgação do mandato, aqui nós estamos falando de mídia, tá? Entre outras despesas. Dentre outros benefícios, soma um custo total de quase R$ 200 mil por deputado federal no Brasil. Se nós temos mais de 500 deputados federais, basta você fazer aí na sua casa esse cálculo rápido. E nós somos levados, então, a chegar à conclusão de que cada deputado custa mais de 2 milhões por ano. Isso aqui é um valor mensal. E começamos a questionar, com os olhos voltados para os resultados da Revolução Francesa, se realmente os nossos representantes estão valendo o investimento. É claro que é isso que nós esperamos e não é o que está em discussão aqui. Mas essa nossa conquista
da divisão dos poderes e da instituição de um Estado democrático de direito, ela também traz responsabilidades para os nossos representantes e para a própria população civil que, além de votar, tem que fiscalizar e cobrar. Então nós hoje, como consequência, como reflexo da herança da Revolução Francesa, que lutava por igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que lutava pelos direitos do cidadão, pelos direitos à propriedade privada, pelos direitos de ter o erário público gestado pelo governo em função do cidadão, onde seus impostos fossem investidos em benefício do cidadão, nós temos que fazer hoje uma análise se realmente esse mundo moderno qual nós vivemos hoje, ele realmente representa o ideário da Revolução Francesa, ou o ideário até mesmo anterior à Revolução Francesa, que seria o ideário iluminista, né? Então nós temos que começar a analisar esse contexto que vivemos hoje com base nesta herança que nós recebemos. Nós não podemos viver em um Estado nacional, em um país que tem o seu território definido, as suas fronteiras, onde nessas fronteiras eu tenho a ideia de nacionalidade, onde eu sou reconhecido como um cidadão daquele território e eu não apenas ocupo o território, como eu tenho direitos e deveres pelo fato de ser reconhecido como cidadão em uma democracia. Então não é simplesmente o voto, eu tenho também que acompanhar o meu voto por todo o tempo de gestão daquele candidato qual eu coloquei no poder. De certa forma, analisando friamente, é como se nós estivéssemos dando sequência aos ideais da Revolução Francesa. Claro que você não precisa hoje dar sequência ao radicalismo da Revolução Francesa. Hoje você tem mecanismos que naquela época não existiam, que é o direito que você tem de legalmente ser ouvido, legalmente você ter o direito a um representante e legalmente você ser representado de forma honesta, de forma correta. Bom, o que você entende por privilégio? O conjunto de benefícios que os parlamentares têm direito podem ser considerados privilégios? Esses privilégios, esses benefícios que os parlamentares recebem, como você viu no slide anterior, que soma aproximadamente 2 milhões de reais por ano para cada parlamentar, isso é um benefício justo ou isso é um privilégio? Cabe a você fazer essa análise. Você tem essa liberdade de fazer essa análise e se você não concordar, você tem essa liberdade, inclusive, de fazer essas alterações através até mesmo da cobrança que você faz em cima do legislativo qual você colocou no poder. Bom, quando nós falamos de Revolução Francesa, nós estamos falando de um processo radical, eu não posso falar que é lento, mas radical e gradual de transformações. Eu tenho mudanças muito significativas na estrutura de gestão do Estado Nacional francês, que antes era gestado por um poder absoluto, onde concentrava os 3 poderes em suas mãos, o executivo, o legislativo e o judiciário nas mãos de uma pessoa só, colocada no poder por Deus, que se acreditava na época, por muitos, e eu tenho que compreender que isso vai passar por contestações
ao ponto de acabar gerando uma grande mudança. E como consequência dessa mudança, né, desse início revolucionário que não mais vai parar, enquanto não causar sérias mudanças na estrutura da sociedade, eu tenho a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Lembre-se da aula anterior, quando eu comentei que na Assembleia dos Estados Gerais, os representantes do primeiro e segundo estado se reuniram para resolver o problema do déficit público. Não chegaram a nenhum acordo e o terceiro estado se retira, então, e decreta a Assembleia Nacional Constituinte. Nesta Assembleia Nacional Constituinte, você tem o início do que futuramente vai acabar se tornando um modelo totalmente contrário ao modelo anterior absoluto. Agora, esta Assembleia Nacional Constituinte está gestando, está criando, através desse terceiro estado que representa o povo, uma nova teoria com base no pensamento iluminista anterior à Revolução Francesa. Então, nesta etapa da Revolução, nós temos aí não necessariamente uma revolução armada, como estava acontecendo naquele momento nas ruas através do povo armado. Mas eu tenho aí uma evolução do Estado Nacional, que vai deixando de ser absoluto para se tornar uma proposta democrática. Por isso que nós chamamos esse período de Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, porque não existe democracia se não existir uma Constituição. Então, veja bem, eu tenho forças antagônicas ali naquele momento se degladiando. Eu tenho um rei que não quer reconhecer as mudanças democráticas que essa Assembleia Nacional Constituinte vem fazendo, e eu tenho uma Assembleia Nacional Constituinte que quer limitar os poderes do rei e acabar com todo tipo de autoritarismo. Então eu tenho duas forças naquele momento que são totalmente contrárias e que não se entendem. Eu tenho um rei que quer permanecer da forma que é, e eu tenho um terceiro estado, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, lutando por mudanças. Então são forças totalmente contrárias. Para a gente entender melhor, é como se eu tivesse alguém que quisesse permanecer de forma tradicional no poder e eu tenho aqueles que querem a inovação. E quem está no meio? Eu tenho o povo que sai às ruas, tanto na cidade quanto no campo, querendo uma mudança radical. Então, nesse momento, eu tenho vários interesses se chocando e pessoas apostando naquele primeiro momento que as mudanças vão ser realmente transformadoras e que vão trazer benefícios gigantescos para aquela sociedade maltratada e que vão, inclusive, através agora de uma Constituição que limitará o poder do rei e acabará com o antigo regime que, inclusive, controlava até mesmo a ascensão da burguesia, né, através do mercantilismo. Eu tenho agora pessoas que colocam a sua fé, a sua esperança nessa Assembleia, nessa Constituição. É óbvio que enquanto eu tenho um rei que não quer e possui o exército, é óbvio que esse rei imediatamente vai mobilizar esse exército para derrubar essa Assembleia Nacional Constituinte. E é óbvio que a Assembleia Nacional Constituinte só sai de lá morta. E também é óbvio que o povo vai tomar partido. É óbvio que o povo não vai tomar partido dos representantes do primeiro e segundo estados, incluindo o próprio rei. O povo, a partir desse momento, vai tomar o seu partido em defesa da Assembleia Nacional Constituinte. Aí que nós, voltando
a aula anterior, nós vamos lembrar daquela imagem da Bastilha, que é quando o povo vai se armar. Então, após o terceiro Estado declarar-se em Assembleia Nacional Constituinte, inicia o processo de radicalização da Revolução Francesa, que é exatamente o que a gente comentou na aula passada, que é quando o povo, nas ruas, invade a Bastilha em busca de armas e munições para lutar contra o exército do rei absolutista, só que aí acontece aqueles imprevistos revolucionários. Muitos soldados na linha de frente reconheciam os integrantes que haviam invadido a Bastilha, que faziam parte daquele movimento radical. Muitos ali eram seus parentes, então muitos soldados pularam para o lado dos revolucionários. Aí você começa a perceber o enfraquecimento do rei e é óbvio que você vai perceber que esse modelo não vai sobreviver muito tempo. É óbvio que as transformações virão como um tsunami. Aqui eu tenho a marcha sobre Versalhes, também conhecida como Marcha das Mulheres a Versalhes. O que acaba acontecendo? Esse período que a gente vai chamar de período radical, esse período popular muito radical, onde a população vai tentar defender a Assembleia Nacional Constituinte, eu vou chamar esse período de grande medo. E é interessante porque a Assembleia Nacional Constituinte, quando ela tem início, uma das primeiras coisas que ela faz é abolir a servidão coletiva que existia ainda na França e que era um resquício do feudalismo. Então, a partir daquele momento, o feudalismo deixa de existir. As pessoas estão livres. As pessoas agora não precisam mais permanecer nas terras como servos de seus senhores, porque agora não existem mais servos e não existem mais senhores. É o fim da servidão coletiva. É claro que a monarquia não vai aceitar essas mudanças. Eu tenho também aí o fim decretado pela Assembleia Nacional Constituinte dos dízimos cobrados pela Igreja e dos privilégios do clero da nobreza que eram sustentados pelo Estado. E que tanto clero quanto nobreza, tanto sustentados pelo Estado, ainda também arrecadavam parte da produção dos seus servos dentro de suas terras. Lembrando que eles também eram grandes senhores feudais. Bom, o que vai acontecer? Imediatamente quando a Assembleia Nacional Constituinte se forma para criar uma Constituição, antes mesmo da Constituição ficar pronta, eles têm que criar algumas leis, algumas regras, alguns direitos que mostrem que aquele momento agora é um momento diferente. Então, para isso, eles vão construir os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já em 1789, que é o ano do início da Revolução. Então, antes da Constituição nascer, antes da Constituição ser promulgada, antes do rei não aceitar, antes do rei ser levado pelas mulheres, tirado do Palácio de Versalhes e levado para o Palácio de Tulherias, para ficar mais perto do povo, para o povo poder pressionar o rei a aceitar as mudanças e a Constituição. Antes mesmo de tudo isso acontecer, eu tenho, de forma pacífica, a construção de um ideário humano, que, como eu falei na aula anterior, algo que se tornou o embrião dos direitos humanos de 1948. Aqui eu tenho a Declaração dos Direitos Humanos, onde ela vai reconhecer o direito à liberdade. Então agora eu não preciso mais ser servo de um senhor. A igualdade perante a lei, agora todos, o primeiro, segundo e terceiro estados, eles têm igualdade perante a lei. Todos têm direito a um julgamento justo. Então nesse momento eu tenho o fim do antigo regime, eu tenho o fim do absolutismo. Por que a queda da Bastilha é tão simbólica? Porque ali estão presos pessoas que não passaram por julgamento, mas pessoas que se posicionaram contrários ao rei. Segurança, propriedade privada, eu tenho direito à propriedade privada e resistência à opressão. Então eu devo ser defendido pelo Estado, o novo Estado, constitucional, e eu tenho direito à minha propriedade privada. Ninguém pode se apropriar da minha propriedade
que eu conquistei. Isso é um ideal iluminista. Então aqui a representação da Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1789. Bom, galera, agora a gente vai para uma atividade e vocês resolvendo em casa essa atividade, a gente volta daqui a pouco para as respostas. Legal? Estamos de volta agora para a correção do quiz. Primeira questão. Aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte, lembre-se, aquela Assembleia feita pelos representantes do povo, mesmo a contragosto do rei, e que foi ameaçada inclusive de destituição, de ser fechada, representa o fim dos privilégios feudais do clero e da nobreza, que também eram donos de terra, e o reconhecimento de direitos aos franceses. Bom, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte, representa o fim dos privilégios feudais do clero, da nobreza e do reconhecimento dos direitos aos franceses. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a questão correta. Por quê? Porque justamente nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fica bem claro ali que todas as pessoas, todo cidadão, tem direito à propriedade privada, tem direito a um julgamento justo, tem direito à liberdade, tem direito à livre iniciativa, à expressão das suas ideias. Então é o fim daquele pensamento absolutista. Bom, nós vamos agora para um segundo bloco de atividades. Daqui a pouquinho a gente volta aí para a correção.
Estamos de volta agora para as correções da atividade. Venha comigo. Luís XVI, no momento da tomada da Bastilha, proferiu estas palavras: não quero me separar do meu clero, primeiro estado, e da minha nobreza, segundo estado, qual ele fazia parte. Cite 2 momentos em que Luís XVI, ou o rei Luís XVI, permaneceu ao lado do primeiro e do segundo estado, ou seja, do clero e da nobreza durante o processo revolucionário. E olha que interessante, ele vai permanecer ao lado dos seus iguais durante a Assembleia dos Estados Gerais, quando ele tanto não aceita a formação da Assembleia dos Estados Gerais e não aceita também as transformações em relação à diminuição ou o fim do autoritarismo do clero e da nobreza sobre a sociedade civil. Ele permanece do lado da população, não aceitando o fim dos privilégios do primeiro e segundo estado. E é interessante isso aqui também. Ele não ficou em casa esperando a coisa acontecer, ele não aceitou de bom grado fazer parte agora, como rei, de um novo país, onde ele tivesse os seus poderes limitados por uma Assembleia Legislativa, né, e por um judiciário imparcial. Ele não aceitou ser um poder, ele queria ter os 3 poderes. Então, nesse momento, ele permanece do lado do primeiro e segundo estado, ou seja, do antigo regime. Ele permanece antigo regime quando ele, ao aliar-se com a nobreza e as monarquias estrangeiras na formação de um exército contra, tracinho, hífen, revolucionário. Quando ele tanto conspira através de cartas secretas com os governos, principalmente absolutistas também, da Áustria e da Prússia. A Prússia não existe mais hoje, né? A Prússia acabou depois virando ali o que nós conhecemos hoje como Alemanha. E num outro momento, quando ele tenta fugir com a Maria Antonieta e é pego, então, na divisa, na fronteira ali com a Áustria. E é levado novamente para a França, né? E acaba sendo preso e depois vai ser condenado como traidor. Então, em momento algum, até a sua morte, o rei vai aceitar mudanças. Ele vai permanecer fiel ao primeiro e segundo estado até o final. A questão é, o que é necessário para que esse rei perceba que os tempos acabaram e que os novos tempos agora estão a todo vapor? Ele não consegue fazer essa leitura da história e ele vai pagar muito caro com isso, tendo a sua cabeça decapitada, quando é construído um aparelho chamado guilhotina para matá-lo, exclusivamente construído para matar ele e a sua família, e que depois, a sua esposa, que depois é usado para matar mais 17 mil pessoas que são classificadas como contra-revolucionários. Tá? É um período chamado depois, futuramente, de período do terror. A gente vai ver futuramente isso aí. Aí outra questão, o que foi o grande medo? Reação dos camponeses franceses ao tomarem conhecimento dos primeiros eventos da Revolução Francesa. Ocorrem ataques a castelos, casas e igrejas. Então, lembre-se, quando a Assembleia Nacional se tornou constituinte e o rei se organizou para invadir a Assembleia Nacional com o seu exército, o povo foi lutar em favor, os sans-culottes, o povo foi lutar em favor dos seus representantes. Pelo menos achavam que eram seus representantes. Foram lutar pelos interesses da sua classe. No campo também vai acontecer algo semelhante. As pessoas cansadas da opressão, pessoas morrendo de fome,
pessoas sendo exploradas pela cobrança de impostos, tanto do feudo, do clero, quanto da nobreza e também do dízimo cobrado pelo clero. Essas pessoas agora vão começar a atacar integrantes do primeiro e segundo estado, isso é chamado Grande Medo. Isso se espalhou por toda a França. Então dá para imaginar que pessoas famintas, vendo seus filhos morrendo de fome, vão radicalizar no processo revolucionário. Não chamaria de revolução. Nós temos aí, então, essa monarquia constitucional que, em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou, então, a Constituição Francesa. Bom, é interessante porque, nesta época, o rei já havia se colocado contrário. E é óbvio que o rei, nesse período que é criado a Constituição, teria que aceitar a Constituição. E ele aceita a Constituição, porém, por trás, ele tenta a fuga para se organizar com as nações vizinhas uma contra-revolução para devolvê-lo ao poder absolutista. Só que isso era impossível. Ele é pego na fronteira e devolvido e colocado, encarcerado até o seu julgamento e onde é condenado, depois de 2 anos, à guilhotina. Além de incorporar o fim dos privilégios do clero e da nobreza, limitou o poder do rei. É óbvio. Uma Constituição construída com características democráticas, onde vai criar a divisão dos poderes. Lembra do Montesquieu, o iluminista, que havia pregado a teoria dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? É claro que o rei não vai aceitar ser apenas o executivo. Então, pela frente ele aceita, mas por trás ele tenta a fuga e é preso. E o fim do absolutismo francês. Como que isso acaba? Acaba, obviamente, com a execução. Eu não vou chamar de assassinato, não vou chamar de morte, vou falar de execução. Tanto de Luís quanto da sua esposa. A esposa era odiada, só para você saber, tá? A esposa, quando começou o processo revolucionário, alguém comentou com a rainha que o povo estava às portas. E a revolução havia começado. E ela, que estava acostumado ao luxo da corte, disse: jogue brioche aos pobres que eles vão embora, ou seja, mata a fome desse povo que eles vão embora. Mas não era só comida, era a dignidade desse povo que estava em jogo. A ilustração ali, a chegada de Luís XVI a Paris, em 6 de outubro de 1789, sob a pressão da Assembleia para preparar a redação da Constituição. É uma gravura da época. Bom, é criado então a monarquia constitucional, que caberia ao rei assumir como executivo do novo Estado. Tentativa de restauração monárquica, bem como dos privilégios do clero e da nobreza, quando o rei começa a conspirar contra a revolução, tentando acordos com monarquias absolutistas vizinhas para invadir o seu próprio país e devolvê-lo ao poder. Aliança entre rei e monarquias estrangeiras, Áustria e Prússia, e a nobreza francesa. Por mais que ele vai ser preso na fronteira, não pense você que os países vizinhos autoritários, absolutistas, não pense que eles não vão tentar restabelecer o absolutismo na França. A guerra vai começar e quem vai defender não é o exército do rei, mas é o exército do povo. E, por incrível que pareça, o povo vai ser bem sucedido na defesa de seu país. Organização de um exército contra-revolucionário. Então, esse exército é feito pelo próprio povo para lutar através de uma nova guarda, uma guarda nacional, uma nova guarda, uma guarda popular revolucionária contra a invasão dos países estrangeiros. Você começa a se questionar por que os países estrangeiros iriam investir tantos recursos para devolver o trono para um rei que já estava preso.
Porque se aquele modelo desse certo na França, e estava dando, que era de derrubar o antigo regime, isso poderia virar um modelo a ser copiado por pessoas do mundo todo. Então, é óbvio que era um mal a ser cortado na raiz. Liberdade guiando o povo. É um quadro, né, pintado posteriormente, mais ou menos uns 50 anos depois, onde mostra uma mulher com a tricolor, a bandeira francesa, guiando o povo a lutar pela defesa da França. Então o povo vai lutar contra os exércitos estrangeiros para defender a Revolução. Mas não se iluda. Por mais que essa revolução tenha durado 10 anos na França e ela foi uma revolução popular, em defesa de uma Constituição, não pense que a França caminhou para uma incrível justiça social, para uma grande reforma agrária, uma grande divisão de renda. Não pense que isso aconteceu. Isso, na verdade, poderia ter acontecido se um homem, chefe do exército, futuramente não tivesse sido convidado pela burguesia, que se via ameaçada agora pelo próprio povo, a assumir o poder e colocar fim à Revolução Popular. Então a Revolução Francesa começou com algo popular, mas ela não vai terminar como algo popular, tá? Ela vai terminar praticamente como um golpe da alta burguesia, que não queria o rei, mas também não queria que o povo assumisse o poder. E o povo estava por conta. Então quando você pensa em Napoleão assumindo o poder, pense num grande general que tem prestígio e poder, colocando fim ao avanço popular. Claro que para manter o povo quieto ele vai ter que fazer uma série de reformas e ele vai construir essas reformas, vai gerar emprego, enfim. Bom, então, para defender o país é criado agora a Convenção Nacional. E essa Convenção Nacional agora, ela é organizada ali tanto por jacobinos, girondinos, que eram, na verdade, pessoas que queriam o fim do absolutismo, mas tinham aspirações diferentes. Enquanto os jacobinos queriam a morte do rei, por exemplo, os girondinos queriam que o rei fosse colocado no trono novamente, mas como executivo dentro de uma monarquia constitucional. Bom, nós temos aqui um quiz, o nosso último exercício. Você fica com esse exercício agora e voltamos daqui a pouco para a correção.
Voltamos aqui, galerinha, para a correção do quiz. São grupos políticos do período da Convenção Nacional, exceto anarquistas. Então eu tenho aí os girondinos, jacobinos e aplanistas como movimentos daquele período. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima, galera!